A paz do Senhor Jesus, bom dia. Deus abençoe sua vida, sua semana. Hoje teremos um ensino da Palavra de Deus. A segunda lição, 12 de julho de 2020. Despertamento espiritual, um milagre. O textual está em Romanos capítulo 13, versículo 11. E estaremos lendo a leitura bíblica em classe em Esdra, capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Deus abençoe seu dia, sua família, sua casa, poderosamente em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por este dia, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigado pelos livramentos, pela saúde, pelo renovo que o Senhor tem dado ao Teu povo, Deus. Teu despertar, o Teu amor, a Tua unção. Que a Tua presença venha invadir neste domingo, Deus, as famílias, esse dia maravilhoso. Que todas as casas possam ser impactadas, abençoadas com a Tua presença. Iremos neste momento expressar um pouco da Tua palavra. Que o Senhor possa abrir, Deus, nosso entendimento, dos Teus filhos que vão ouvir a Tua palavra, Tuas filhas. Os Teus filhos que estão na Tua residência, aqueles que estão neste momento na sua congregação. Que o Senhor possa abençoar poderosamente. Que o Senhor possa abençoar a nação brasileira, abençoar, Deus, as cidades, os estados, os governantes, dando sabedoria, Deus amado. Que o Senhor venha, Deus, dar vitória, Deus, ao Teu povo, Deus, livrando de todo mal, cobrindo Teus filhos com Teu sangue carmesim, em nome de Jesus. Amém e amém. A presença de Deus não pode faltar em nossas vidas. Bom dia, diaconisa Jéssica Boteiro, Deus abençoe. Ao presbítero de Elis, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, irmã Silvana Alcântara, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nossos irmãos e irmãs que estão chegando aí. Textual. Romanos capítulo 13, versículo 11, está escrito assim: É isto, digo, conhecendo o tempo, que é já a hora, despertamos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós, que quanto aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Despertamento espiritual é uma consciência da submissão à vontade de Deus. Nós temos aí a segunda-feira para você depois meditar, Salmos 57, 8, despertamento à vida de louvor. Terça, Provérbios 8, 17, despertamento à vida de oração. Quarta, Isaías 50, 4, despertando para aprender. Quinta, 2 Timóteo 1, 6, despertando o dom. Sexta-feira, Isaías 51, 9, despertando para a peleja. Sábado, Romanos 13, 11, é hora de despertar. Lembrando os irmãos que quando eu falo Salmos 57, 8, é Salmos 57, versículo 8. Provérbios 8, 17, é Provérbio capítulo 8, versículo 17. Amém? Deus possa despertar a tua fé, o teu dia, e que você possa ser abençoada, abençoado por Deus em nome de Jesus. Leitura bíblica em classe. Esdras, capítulo de número 1, versículo 1 ao 7. E Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Aos irmãos que vão entrar depois ao final desta live, Deus abençoe a todos os irmãos que vão também estar acompanhando ali pelo YouTube, canal Pastor Emerson Oliveira. Versículo 1 de Esdra, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, que seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele o Deus que habitou em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando os homens
do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levanta os chefes dos países de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cuja o Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Aí nós temos já aí o versículo de número 6, e todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias capítulo 1. Versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Ocalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã e a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e persegui e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativo lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Deus levanta o rei Ciro, o rei da Pérsia, para destruir o reinado de Nabucodonosor e levar de volta, dar uma autorização, ali a Daniel, e todos os servos de Deus que estavam ali, no reinado da Babilônia, em cativo do cativeiro, e dar uma autorização, um ofício, para que todos que quisessem voltar para Jerusalém poderiam voltar, e para também a edificação da casa de Jerusalém. E Deus levanta aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, homens cheios da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Nós temos aí o despertar espiritual e o milagre da parte de Deus, porque Deus levanta o rei Ciro para libertar o povo de Israel da Babilônia, que já havia 70 anos de cativo ao cativeiro. Introdução. Nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Nós temos o despertamento espiritual, emana do próprio Deus, Então o despertamento com o homem, com a mulher, vem de Deus, No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdra capítulo 1, versículo 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Isaías 26, 12, 1 Coríntios 12, 6. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então Deus vai usar a mim, Deus vai usar você, Deus vai usar às vezes aquele que não é um servo de Deus. Ciro não era um servo de Deus, mas Ciro reconheceu que quem deu os reinados para ele foi o Deus do céu. Então, irmãos, Deus, ele pode usar um governante que não é evangélico, que não crê que crê em Deus, mas como Ciro cria em Deus, para abençoar e libertar o povo. Deus pode usar uma pessoa que não é evangélico para abençoar o povo. E eu creio que Deus possa mudar a história do país e do mundo, através do teu amor, através da tua visão espiritual que ele pode dar para os governantes e as nações, em nome de Jesus, como deu para Ciro, Deus usa os seus instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Então quem vai despertar o povo para servir a Deus?
o próprio Deus. Deus vai despertar as pessoas, Deus vai despertar homens e mulheres para fazer a sua vontade nos dias de hoje, nos dias que são maus, os dias que são difíceis. A paz do Senhor, irmão Silvio, cooperador, irmão Silvio, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro, Hebreus 6:5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. O despertar espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Então a vontade de Deus está acima de todas as coisas e a vontade de Deus vai se cumprir na minha e na tua vida, querendo o seu opositor ou não. Ou seja, quem se levantar contra a sua vida ou quem se levantar contra o seu ministério, fique tranquilo, que a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus, irmão, sempre vai prevalecer. Se tem alguém querendo te parar, se tem alguém querendo deter, como pararam Israel, pararam Jerusalém, levaram os seus utensílios, a Babilônia levou os seus jovens, sua força, tirou tudo que Jerusalém tinha, Judá tinha de força. Mas Deus depois levanta alguém com autoridade. Deus depois levanta alguém com força. E Deus levanta um reino de fora, o reino da Pérsia, o rei Sírio, profetizado por Isaías. E Deus levanta ele com autoridade, com força. E ele, quando começa a levantar o rei Sírio, Sírio começa a conquistar os reinos, ganhando os reinos. E principalmente o reino que martirizava, o reino que humilhava, que levou cativo o cativeiro, que é o povo de Deus, para a Babilônia. Deus liberta o povo. Mas ali Deus também faz um tratado com o povo, porque o povo estava adorando outros deuses, o povo estava afastado de Deus. E Deus faz aquele povo se consertar com ele novamente e voltar o seu coração para ele. E isso é importante, irmãos, a gente voltar o nosso coração para Deus. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, dentro da igreja, dentro do reino de Deus, tem pessoas que estão com a cabeça na igreja e o corpo lá fora, né? Ou às vezes o corpo presente na igreja e a cabeça lá fora. Deus quer que nós sejamos completos na sua presença. Deus quer que a gente volte a nossa adoração, a devoção a Ele. E eu quero te convidar nesta manhã a voltar o teu sentimento para o Senhor. Confiar no Deus que você serve. Compartilhe aí esta live para que possa chegar em outras pessoas, em outras vidas. Por isso o despertar é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. A lógica humana é diferente. E da parte de Deus. Deus age de uma maneira totalmente oposta do homem. Deus age de uma maneira diferente do que pensamos ou imaginamos. Quando nós queremos algo da parte de Deus, né, nós falamos: Pai, nos ajuda, Pai, nos orienta, Pai Celestial, faça a tua obra em mim, né? Nós falamos com Ele. Mas nem tudo que nós falamos ou pedimos é aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Não é verdade? Então, a vontade de Deus sempre vai ser melhor do que a nossa. Entrega totalmente a sua vida ao Senhor, o teu caminho ao Senhor, a tua família ao Senhor, porque Ele vai, aleluia, te honrar, te abençoar e vai te conduzir no caminho da vereda da justiça, pelo amor do teu nome. Ele tem um refrigério para a tua alma, Ele tem um refrigério para a tua vida. Portanto, Deus tinha um refrigério para o povo de Judá, o povo de Jerusalém, só que tudo
foi a permissão de Deus eles passar, devido ao distanciamento do povo de Israel de Deus. Nós não podemos distanciar de Deus, irmãos. Se aí onde você está me ouvindo, está tudo fechado as igrejas, todo mundo parado, não pare não. A igreja está parada lá, o templo está parado, mas você pode adorar a Deus em casa. É difícil? É muito difícil. Você que está acostumado a congregar como eu, o pastor que está acostumado a ver a igreja cheia, a adoração a Deus na Santa Ceia, os congressos, as festividades, almas se convertendo, não é fácil, irmãos. O coração do pastor chora também. Eu começo a lembrar de Daniel ali na Babilônia. Eu começo a lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Eu começo a lembrar dos homens de Deus, o que eles passaram, irmãos. Então, irmãos, dá para entender um pouquinho do sofrimento que eles passaram. Foi tirado deles o direito de servir a Deus na sua capital, no seu local de adoração, na sua cidade, no lugar do reino onde que Deus ali recebia adoração, mas devido também às iniquidades, o castigo, através dos pecados veio o castigo da parte de Deus. E Deus permite que o rei Nabucodonosor leve a Babilônia os israelitas, o povo de Judá, de Jerusalém, ao cativeiro, arranca todas as suas riquezas, queima o templo, leva todos os seus utensílios, leva toda a sua juventude, toda a sua força. E é isso que o adversário quer fazer com a igreja: tirar todas as nossas forças, tirar tudo que nós temos para não adorar a Deus. Não pare de adorar a Deus, não pare de servir a Deus. Confia. A submissão à vontade de Deus gera despertamento espiritual. Então seja adorador por excelência. Sirva a Deus com o coração voltado para Ele, 100% para Ele. Pastor, mas se eu viver 100% para Deus, eu não vou viver. Vai sim. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ter filhos, você pode sair com teu esposo, sair com a tua esposa. Mas agora, no momento, é momento de nós se cuidarmos. Porque existe aí fora um cativo, um espírito oculto que quer destruir a minha e a tua vida. E nós não podemos, irmãos, deixar que este mal venha tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. E principalmente uma das coisas que nós temos, a saúde. Porque o inimigo quer tocar na minha e na tua saúde. O adversário quer tirar a minha e a tua alegria. O adversário quer tirar o meu direito e o teu direito de viver. Mas o nosso Deus que está no céu já está trabalhando em nosso favor para nos dar vitória e tem nos dado livramentos de todos os males que tem sondado esta terra. As finalidades do despertamento. As restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Trabalhou no interior de Ciro, no teu espírito, para fazer a sua vontade na terra. Deus pode trabalhar no coração do teu patrão, da tua patroa, daqueles que estão ao seu redor. Deus pode trabalhar para fazer uma grande obra que Ele tem que fazer em favor dos teus da terra. Então, meus amados irmãos, Deus trabalha no coração do governante, Deus trabalha no coração daquele que é ímpio, Ele trabalha no espírito do homem incrédulo para fazer a vontade dele na terra. Glória a Deus. Embora fosse o rei de uma nação idólatra, ouve bem, Ciro foi despertado por Deus. Deus despertou a Ciro para abençoar o seu povo na terra, o qual incurtiu a sua vontade no espírito dele, dominando pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes disso tudo acontecer. Isaías 44, versículo 28, Isaías capítulo 45, versículo 1 ao 6. Quanto ao propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou e editou um edito autorizando os judeus a retornar a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Esdras 1, capítulo 1, versículo 2. Começava assim uma restauração nacional do povo de Israel, israelita. Então, irmãos,
e irmãs que me ouvem neste dia. Deus, para trabalhar, nós vemos aqui que Ciro, ele servia a idolatria, outros deuses, mas ele reconhece o senhorio do Deus do céu. O nosso Deus está olhando por essa nação hoje, o Brasil, está olhando para as nações que têm sofrido perseguições. Tem países aí, irmãos, que infelizmente neste momento, além do vírus está atacando, tem outras doenças também atacando. E além das outras doenças, nós temos a perseguição religiosa, a intolerância religiosa, que está acontecendo em outros lugares. Pastores sendo expulsos das suas casas, missionários, missionárias, famílias inteiras sendo presas pelo amor de Cristo. Mas enquanto, irmãos, nós podemos fazer a vontade de Deus, a diferença na terra, vamos fazer, porque mesmo sendo, irmãos, levado ao cativeiro, Daniel não contaminou com os manjares do rei. Mesmo levado ao cativeiro, Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvou perante a estátua de Baal. Que nós não possamos se curvar perante, irmãos, as idolatrias, as coisas pecaminosas dessa terra, mas servir a Deus com autoridade, com alegria, porque Deus te deu raiz, Deus te deu ousadia de adorador, de adoradora. A paz do Senhor, missionária Ivonete, pastor Zé Antônio aí, Deus abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. Deus te chamou, irmãos, para romper, Deus te chamou para vencer, e eu te convido nesta manhã a não se prender às coisas dessa terra, mas confiar no Deus que você serve, olhar por cima dessa dificuldade que você está enfrentando, seja ela na saúde, seja ela no casamento, seja ela com os filhos, seja ela no trabalho, seja ela na empresa, onde você estiver passando alguma luta, Pai do Senhor, irmã Marlene Carvalho, Deus abençoe sua vida, sua família, irmão Jorge, toda a família em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, nós temos, irmãos, uma consciência, não é que a gente tem que ter, pastor, mas é negatividade. Nós vamos ter as coisas negativas da terra, sim, nós vamos ter as aflições, as tribulações, as enfermidades, nós estamos sujeitos a essas coisas, mas nós não podemos ficar presos nas coisas más dessa terra. Nós temos que confiar no Deus que servimos. Buscai primeiro o reino dos céus, a tua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentada. Quando nós confiarmos inteiramente, você que me ouve neste dia, no Senhor, Deus vai mudar a minha e a tua história. Sabemos que os dias são maus. Os dias para os servos de Deus que foram levados para a Babilônia eram maus. Mas em 70 anos de sofrimento que eles passaram, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eles passaram um processo de libertação também. Mesmo tempo que ele estava preso no cativo do cativeiro na Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, pelo império babilônico, eles começaram a voltar o coração mais para Deus. Quando chega o rei Sírio, com todo o teu poder bélico, com todo o teu poder de guerra, e vence o rei da Babilônia, avança aos reinos da região, Deus já tinha colocado em seu coração lá atrás: você vai avançar, porque eu, Deus do céu, vou te honrar, vou te abençoar. E Deus coloca no teu espírito, o espírito de Sírio, para voltar ao seu coração e libertar o povo. Aleluia! Ele dá ali a libertação do povo de Deus para voltar a ajudar e reconstruir, para edificar a casa de Deus. Ele devolve todos os utensílios que é levado para até o filho do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele usa os utensílios da casa de Deus para beber vinhos. Ele usa os utensílios consagrados à casa de Deus para fazer orgias ali no seu reinado. Naquele momento Deus começa a agir. Aí Deus levanta o rei Sírio e destrói o rei Nabucodonosor, seu filho, destrói o teu reinado e avança, e a casa de Deus novamente começa a voltar para o lugar. Deus começa assim restaurar a nacionalidade de Israel, do povo israelita. O que você precisa hoje? O que precisa se restaurar na tua vida hoje, na tua casa, na sua família? O que precisa? Deus está pronto para restaurar. Pode vir a fornalha ardente,
pode vir os leões, da cova dos leões, pode vir o que for, mas nosso Deus está lutando por mim e por você neste dia. Ele está te cobrindo hoje com o sangue dele, carmesim. Ele está te dando livramentos. Ele está te dando visão, autoridade. Ele está te dando direcionamento. No meio da crise, no meio da dificuldade, Deus está olhando para você e para a tua família dizendo: levanta, porque eu tenho poder e autoridade. Eu tenho a unção que você precisa. Eu tenho ousadia para a tua vida. Assim foi feito, aleluia, com a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Amém? Todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem, Pai do Senhor, pastor Demar, Deus abençoe. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Então, o homem, a mulher tem o livre-arbítrio de servir a Deus ou não. Ninguém é obrigado a servir. Não é porque o pastor Emerson está falando, não é porque a Bíblia está falando, não é porque tem um Deus no céu vivo, que eu adoro, que você tem que adorar, não. Porque nós temos um livre-arbítrio de adorar ou não adorar, ou de ser ou não ser. Mas escolha o que é certo, escolha o caminho estreito, escolha a porta estreita que conduz à salvação. Rejeita o pecado, porque muito em breve Jesus vai voltar para buscar o teu povo. Muito em breve Jesus vai libertar o teu povo da terra, e nós iremos morar na mansão celestial. O homem e a mulher têm um livre-arbítrio de servir a Deus. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Então, irmãos, infelizmente vai ter sempre mais desobedientes do que obedientes para Deus. Vai ter sempre pessoas que vão estar do lado oposto, mais pessoas do lado oposto do bem, do lado do mal, do que do lado do bem. Mas é um livre-arbítrio que Deus deixou. Eu escolhi ser livre, porque Jesus me libertou e eu sou livre para adorar a Deus. Você que é livre, glorifica a Deus nesta manhã. Dê um aleluia bem forte na sua casa, porque Deus te libertou dos pecados, Deus te libertou dos grilhões de Satanás, Deus te libertou, como fez com o povo de Israel, do cativo do pecado. Deus te libertou daquilo que te oprimia. Deus te trouxe a salvação, Deus te trouxe o livramento, e Ele te deu a arma certa para você vencer, que é o teu Deus. Ele te chamou para você vencer, Ele te escolheu e te capacitou para vencer as dificuldades do dia a dia em Cristo Jesus. Por isso, nem todos que experimentam por isso, nem todos que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual. Infelizmente, irmãos, nem todos vão ser espiritual. Infelizmente, vai ter pessoas congregando com você que não é espiritual, que não crê no que Deus age, não crê no que Deus faz. Mas você que é espiritual, você que provou, aleluia, a restauração espiritual da parte de Deus, não perca essa intimidade com Deus, porque não abre igualmente o seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Vai ter sempre na igreja, infelizmente, Jesus disse, o joio e o trigo. Mas quem vai arrancar o joio? É o pastor? É o ministério? Quem vai arrancar naquele grande dia é o próprio Jesus Cristo, que vai separar o joio do trigo. Provérbios 23, 26, Deuteronômio 6, 5. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir a deuses das nações, não adorar os ídolos. Deus tratou com o povo de Israel. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça, ou seja, eles estavam prostituindo espiritualmente falando. Eles estavam adorando outros deuses. E Deus permite Israel passar por essa situação para que Deus possa tratar com Israel. Talvez Deus está permitindo a terra passar por isso para que o povo venha voltar o seu coração para Deus. Quanto neste momento, irmão, saudade está ficando em nossos corações. Quantas pessoas que a gente ama já foi embora. Quantas pessoas que a gente admira não estão entre nós mais.
mas Deus deixou eu e você aqui para fazer a diferença. Não pare, não desista, compartilhe esta live aí para que o nome do Senhor venha a ser glorificado neste dia em nome de Jesus. Mas agora havia sido curado da idolatria. Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 6. Para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Deus sempre vai querer restaurar o teu povo. Deus sempre vai querer tratar com o teu povo. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação, a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado e a justiça e o juízo. João 16, 8, 9. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Atos 9, capítulo 9, versículo 4, versículo 5. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana. Amém? Então quem mostrou a salvação e a libertação para Saulo foi o próprio Espírito Santo de Deus. Quem mostrou para a mulher samaritana foi o próprio Espírito Santo de Deus. Quem mostrou para aqueles que estavam perdidos um dia no mundo foi o próprio Espírito Santo de Deus. Alguém pregou, ou um louvor foi louvado, alguém orou, mas quem fez a obra não foi o homem, quem fez a obra foi o Espírito Santo de Deus. Quem trabalha, irmãos, em favor da minha e da tua vida é o Espírito Santo de Deus. Vai levantar homens e mulheres para estar do seu lado orando, mas quem faz a obra não é o homem e a mulher de Deus. Quem faz a obra não é o profeta, a profetisa. Quem faz a obra é Deus. Quem faz a restituição é Deus. Quem opera e o operar é Deus. E quem opera na vida do profeta, da profetisa, do homem e da mulher de Deus é Deus. E Ele está nesta manhã, aleluia, diaconisa irmã Isabel, pastor Aldemar, os demais irmãos que nos acompanham, aleluia, irmã Silvana, todos os irmãos que estão ligados conosco nesta manhã. É o Espírito Santo de Deus que está trabalhando em mim, está trabalhando em você, está trabalhando naqueles que estão perdidos lá no mundo, na idolatria, perdido, precisando de ouvir uma palavra de restauração, ouvir um profeta, uma profetisa com autoridade. Jesus te ama, Jesus te escolheu para fazer a diferença. Ó povo de Deus amado, o Espírito Santo convenceu Saulo que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu do pecado a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 16 ao 19. E fez Zaqueu confessar, aleluia, e fez Zaqueu confessar a sua falta. Lucas 19, 8. Então o Espírito Santo de Deus libertou muitas pessoas e levou à luz da Escritura. Está trabalhando através do teu agir na terra, da libertação, da consolação, Ele está trabalhando em favor da igreja de Cristo na terra. Mas um dia o Espírito Santo de Deus será tirado, irmãos. A igreja será tirada. E nós, igreja, temos que estar preparados, porque vai chegar o grande dia. Irmãos, você que consegue ver aí às vezes um filme, consegue ler uma reportagem lá nos canais que tem aí, tudo está conspirando, falando que existe ET, extraterrestre, que existe vida em outros planetas. Para que, irmãos, quando houver o arrebatamento da igreja, vai haver uma notícia na terra. Guarde bem isso. Espero que eu e você não esteja aqui na terra. Em nome de Jesus, estaremos na mansão celestial, no paraíso com Cristo, lá na boda dos cordeiros, do Cordeiro com Cristo. Estaremos lá adorando. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas aqueles que ficar vão ouvir falar. Aquele povo barulhento, aquele povo pentecostal, aquele povo que servia a Deus, não está na terra mais. O que aconteceu para esses aviões cair? Para tudo isso acontecer? O que aconteceu para esses navios afundar? O que aconteceu para esse helicóptero cair? O que aconteceu? Aconteceu o quê? Aí eles vão colocar lá na mídia, vai aparecer na mídia lá. Isso aí foi o extraterrestre que abduziram esse povo louco. É isso que você quer colocar na cabeça das pessoas, irmão. Já quer colocar para que aconteça o quê, irmãos? Aconteça que o povo comece a ficar acreditando em extraterrestre, em ET, em seres de outro planeta, para aqueles que ficar o quê, irmãos? Perdido.
e não encontrar salvação, porque o Espírito Santo de Deus não vai estar na terra mais. A igreja de Cristo não vai estar na terra mais, vai ser tirada dessa terra. Vai ser arrancado no piscar de olhos. E muito em breve isso vai acontecer, irmãos. O Espírito Santo manifesta as coisas más. Efésios capítulo 5, 13 e 14. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías capítulo 6, 5. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. É ele que convence o homem do pecado. Primeira epístola de João capítulo 1, versículo 7. Então quem convence o homem do pecado é quem? O nosso amigo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. É o único que perdoa e salva, irmãos. João disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como que perdoa e salva. Primeira epístola de João capítulo 1, versículo 9. Você pode ler depois, tá bom? Capítulo 2, primeira epístola de João, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 3, versículo 25. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Vamos ler lá em Romanos capítulo 3. Abra a tua Bíblia comigo aí. Romanos capítulo 3. Vamos adorar a Deus. Vamos servir a Deus com sinceridade. Capítulo 3, versículo 25, está escrito assim, ó. Está escrito: a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Jesus, irmãos, está olhando para mim e para você nesta manhã, neste dia maravilhoso, dizendo assim: eu sou aquele que o Pai enviou e que morreu sim na morte de cruz, e o sangue foi derramado para a remissão do meu e dos vossos pecados. Ele está dizendo assim: eu morri na cruz sim, mas ressuscitei, e ao terceiro dia eu ressurgi entre os mortos para te trazer vida, vida com abundância, salvação, transformação, restauração e perdão dos pecados. Somente Jesus pode trazer salvação e a remissão dos pecados e o perdão. Este era o ensino dos dias dos apóstolos, e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Atos capítulo 13, versículo 38 ao 41. Atos capítulo 14, versículo 15 ao 17. Atos capítulo 17, versículo 26 ao 31. Estou dizendo para vocês aqui essa referência. Eu não vou estar lendo aqui, mas os irmãos podem estar depois pausando aí a live em casa, ouvindo e estudando a palavra de Deus mais profundamente, em nome de Jesus. A finalidade do despertamento envolvia a restauração nacional espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria. A primeira, Deus restaura a pátria de Israel. A segunda, Deus restaurou o homem da idolatria. A terceira da idolatria dos deuses pagãos do exílio. E Deus traz para quê? Para Israel a restauração espiritual. É isso que Deus quer fazer neste dia. É isso que Deus quer fazer com o teu povo na terra. Deus quer trazer a restauração espiritual. Amém? Deus cumpre as suas promessas. Pastor, mas eu espero tantos anos a promessa se cumprir. Irmãos, o povo que foi levado para a Babilônia ficou 70 anos em cativo, no cativeiro. Muitos não puderam nem voltar a Judá porque morreram lá na Babilônia. Mas aqueles que voltaram serviram a Deus com sinceridade e restauraram o templo. Restauraram o lugar de adoração.
Deus está chamando a igreja para restauração. Deus está chamando a igreja para servir a Deus com autoridade. Deus está chamando a igreja de Cristo para voltar o coração em adoração e em santidade a Ele. Ele te escolheu, Deus te chamou pastor, eu não sou capaz, Ele vai te capacitar. Você é escolhida, você é escolhido de Deus. Deus, quando escolhe, Ele não falha, Ele não tarda. Quando ele quer fazer, Ele faz. Nada impede Ele fazer. Não depende do homem para você ser abençoado ou abençoado. Deus te abençoa. Se o homem não quiser te abençoar, se o seu líder não quiser te abençoar espiritualmente falando, Deus te honra e te abençoa. Talvez você está cansada, talvez você está desanimado, mas Deus te chamou hoje para um renovo espiritual, como chamou o povo de Israel depois de 70 anos a voltar a ajudar para restaurar a pátria, restaurar o templo e fazer a vontade do Senhor. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 20, capítulo 27, versículo 22. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo Persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Jeremias capítulo 25, versículo 12, Isaías capítulo 44, versículo 28, Isaías capítulo 45, versículo 2 ao 6. Deus renova as suas promessas de bênção. Então Deus, irmãos, colocou no coração do rei Sírio, Deus colocou a devoção, a adoração ao Deus do céu. Ele demonstra todo o teu poder bélico, ele vence as nações, ele vence os reinos e toma para si e se torna um grande império, o reino Pérsia. Vence a Babilônia e dá ao povo de Deus, aleluia, novamente a autoridade, dá novamente a sua pátria e dá novamente a sua oportunidade de adorar a Deus. A minha e a sua oportunidade de adorar a Deus não foi tirada. Adore a Deus, não importa a situação que você está enfrentando, adore a Deus. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Romanos capítulo 9, versículo 23, Efésios capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 7 de Efésios, Filipenses capítulo 4, versículo 19, Colossenses capítulo 1, 27. O batismo do Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38, e confere também em Hebreus capítulo 6, versículo 1 ao 3. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto, que vinha de Deus. Atos capítulo 8, versículo 14 e 17, Atos capítulo 19, versículo 1 ao 6. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que deseja dar por meio de despertamento. 1 Coríntios 12, versículo 7 e 11. Aceitou Jesus? Arrependeu dos pecados? Perdoados estão seus pecados. Busque a Deus, porque você vai receber o batismo com o Espírito Santo de Deus, você vai receber os dons espirituais da parte de Deus, através do Espírito Santo de Deus que está na terra, e você vai receber do Filho a dignidade de salvação e uma nova identidade. A identidade de irmã Gilmar, irmão Marcão, de ser um cristão, servo de Deus fiel, cheio de Deus. Se chegar a enfermidade vai sair em nome de Jesus. Se chegar o desemprego, Deus vai sustentar de você no meio do desemprego. Deus vai abrir uma nova porta e não vai deixar faltar nada para a sua vida, nada para a tua casa, porque Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Não desista. Deus tem dons espirituais para a tua vida. Deus tem batismo com o Espírito Santo para a tua vida, maravilhosamente uma unção que vem do alto para a tua vida. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo. Também
resultando da morte expiatória de Jesus. Isaías, capítulo 53, versículo 3 ao 5, Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17, Tiago, capítulo 5, versículo 14 ao 17, e Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Deus, irmãos, ainda deseja despertar os corações para ter fé, para servir a Deus, para sentir a presença de Deus. Deus deseja te honrar. Deus deseja te abençoar na salvação. Deus deseja, aleluia, colocar no seu coração um coração novo, reto e sincero para servir a Deus. Deus está te chamando para renovo. Deus está te chamando esta manhã para a cura. Qual é a enfermidade que você está enfrentando? Ele pode te curar nesta manhã ainda. Cadê a sua fé? Cadê o seu pedido para Deus? Cadê a sua unção que Deus te deu? Esse sofrimento, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do Senhor. Deus vai te dar renovo nesta manhã. Deus vai te ouvir o teu coração, os teus sentimentos, o teu pedido lá do sentimento da alma. Deus está te chamando. Por quê? Deus te escolheu para romper essas dificuldades que você está enfrentando. Talvez você está desanimado, está entristecido, mas Deus está mandando te dizer nesta manhã: levanta a cabeça. Deus, lá no meio do cativeiro, Deus usa Daniel. Ele clama, ele busca, ele ora 3 vezes ao dia. E por causa de um decreto feito pelo rei, ele foi lançado nas covas dos leões. Deus fez os leões jejuar. Deus, e outro dia o rei, arrependido porque ele já tinha feito o decreto, ele gostava muito de Daniel, ele volta lá no calabouço onde estava o leão e chama: Daniel, você está aí, Daniel? E Daniel responde: Senhor, eu estou aqui. E Daniel foi tirado da cova dos leões e o nome do Senhor foi glorificado. Talvez você está na cova dos leões, talvez você está passando por alguma dificuldade financeira ou até no seu relacionamento, mas Deus está mandando te dizer nesta manhã: levanta a cabeça, porque Ele conhece a tua dor, Ele vai sarar a sua dor, Ele vai te tirar aleluia, da fornalha ardente. Você não vai ser queimado. Ele vai te tirar aí desse lugar que você está de sofrimento e vai te honrar poderosamente, porque foi assim que Ele fez com Israel. Aleluia, glória a Deus. Deus renova a fé dos abatidos. Deus está renovando a tua fé nesta manhã. Deus está te chamando para, aleluia, um futuro promissor. Deus está te chamando para olhar não para aqueles que morreram, para aqueles que perderam a vida. Nossos sentimentos para aqueles que morreram, pelas famílias que estão sofrendo neste momento, como eu também tenho sofrido, seja a perda de amigos, pessoas que a gente ama, amigas que a gente ama, pessoas que são maravilhosas. Nós estamos sofrendo também, mas Deus não está mandando você olhar para o sofrimento, mas olhar para a esperança que é Cristo Jesus, olhar para a esperança de salvação. Deus está te levantando hoje, mulher abatida, homem abatido, alma aflita, dizendo: levanta, porque eu estou contigo. Não temas a morte, não temas a enfermidade, porque eu estou contigo. Pelo despertamento de Deus criou um ambiente de fé na minha e na tua vida. Deus criou um ambiente de fé, de expectativa e de oração. Ore, porque na oração você vai vencer. Jejue, porque no jejum você vai romper. O despertamento nasceu da oração. Isso poderá prosseguir se a chama da oração continuar. O despertamento nasceu da oração. Isso poderá prosseguir se a chama da oração se continuar acesa. Se você orar, a chama vai estar acesa. Se você clamar, Deus vai te ouvir. No Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia deixar apagar. Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim de que continue aceso, hoje como no dia do Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Deus é fiel a cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, Ele também renova a fé dos que estão abatidos.
Talvez você está passando por alguma situação de tristeza, de angústia, alguma situação que está tentando tirar a tua paz, a tua alegria, mas o Senhor está te ouvindo hoje, minha irmã, meu irmão. Deus manda te dizer que Ele está te ouvindo, e não deixe de orar. Mesmo, pastor, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais nem dobrar o joelho. Irmão, é igualzinho uma engrenagem, é igualzinho um lugar que você coloca a lenha seca e acende e ela pega fogo. E não pode deixar de apagar fogo. A oração é para isso, é para que o fogo fique aceso no seu coração, para que o Espírito Santo de Deus não afaste de ti, para que as promessas de Deus venham cumprir na tua vida. Você precisa estar em constante busca em oração, em jejum e leitura diária da palavra, em adoração e devoção a Deus. Deus te chama, meu irmão, minha irmã, para devocionar a tua adoração a Ele. Deus te chama, minha irmã, meu irmão que me ouve, para voltar o teu coração para o Senhor. Todavia isso se pode conseguir através de oração sem cessar. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Quando você pedir a Ele, Ele vai te dar. Quando você buscar, Ele vai te honrar. Aleluia. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Amém? Tem muita gente, igreja, que me ouve. Tem muita gente que nos ouve no dia a dia e está precisando despertar. Aonde, pastor? No casamento, na saúde, na adoração a Deus. Por quê, pastor? Você está dizendo isso? Porque, irmãos, as pessoas estão voltando só para as coisas que é natural e esquecendo das coisas que é espiritual de cima. O apóstolo João disse: buscai o que é de cima. Se você buscar o que é de cima, do alto, do trono de Deus, você não vai ter um ministério falido, você não vai ter um casamento destruído, você não terá a ausência de nada na tua vida. E se faltar, Deus vai preencher, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, mas está faltando, não está faltando luta, não está faltando desemprego, não está faltando a morte, não está faltando não falta nada, irmão. Mas nisso tudo aí, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nada, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem a morte vai nos parar de servir a Deus, porque o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Vai vir bênçãos também, vai vir benefícios para a vida daquele que serve a Deus também. Vai, porque Ele está aumentando a tua e a minha fé nesta manhã. Que a nossa visão possa abrir além daquilo que possamos imaginar ou pensar abundantemente, muito mais do que imaginamos ou pensamos, é o que Deus tem preparado para a tua igreja. Deus tem muito mais. Aleluia. Então, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O que está acontecendo na terra é o despertamento para o povo voltar o coração para Deus. Se o povo clamar, buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus vai ouvir do céu. Deus vai perdoar. Deus vai curar. Deus vai renovar. Caminhe, prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias capítulo 12. Aleluia. Versículo 44 ao 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Irmãos, infelizmente é o que está acontecendo hoje. Homens e mulheres de Deus corrompendo com a verdade. Não sou daquelas igrejas que apaga a luz ou liga a luzinha para causar um clima de adoração na igreja. Não sou daquela igreja que fica dançando. Não sou também contra nossos irmãos. Cada um tem o seu jeito de adorar a Deus, tá? Deus abençoe os irmãos que adoram a Deus de várias formas na terra. Mas a nossa igreja, a Assembleia de Deus, irmãos, ela é diferenciada na terra. Ela tem doutrina. Ela tem, irmãos, ela não precisa de nada novo, pastor. Não precisamos pegar nada novo de outro lugar para trazer para a nossa igreja. Nós precisamos, sabe de quê, irmãos? De se humilhar, arrepender dos nossos pecados, buscar a face do Senhor em oração, jejum, leitura diária, ensinamento da palavra, adoração a Deus, devoção a Deus. Se nós, igreja, voltar o nosso coração para Deus, Deus vai derramar do céu a sua unção. Deus vai derramar o seu renovo. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai curar. Deus vai ressuscitar.
aquelas pessoas que estão desanimadas, no quadro de depressão, pensando em suicídio, destruição no casamento. Deus vai restaurar toda, ó Jerusalém que me ouve nesta manhã, toda a igreja de Cristo será restaurada. E Deus quer isso, Deus quer restaurar as famílias, Deus quer abençoar as famílias. No meio da crise Deus vai dar filhos, filhas. Deus no meio da crise vai honrar famílias com casas, carros. Deus vai honrar famílias com saúde, que é o melhor, que é a salvação que Deus deu. Deus te salvou, as demais coisas vos serão acrescentadas. Sirva a Deus com sinceridade. Sirva, pastor, mas eu trabalho 30 anos e não consigo comprar um carro, não consigo comprar uma casa. Sirva a Deus com sinceridade. Se você não estiver aqui, irmãos, no céu você vai andar de carro de fogo, carruagem de fogo. No céu tu terá mansão para morar. No céu tu vai pisar em ruas de ouro. Ei, igreja, volta o teu coração para Deus. Volta o teu coração para Deus. Nós não vivemos do que é material, mas nós temos que viver mais do que é espiritual, porque é o espiritual que vai nos ajudar no dia mal a vencer a igreja de Cristo. E é isto que ajudou o povo de Israel a vencer nos dias maus. Eles voltaram à sua devoção a Deus. Largaram de adorar ídolos. Largaram o pecado de lado e voltaram à sua devoção a Deus. Não precisamos trazer as doutrinas babilônicas para dentro da nossa casa e nem para o templo que nós adoramos a Deus. Devemos ser fiel a Deus. Aleluia. Devemos ser fiel a Deus. Tudo é passageiro. Tudo. Eu estava ouvindo aí um pastor pregando a palavra de Deus e ele ensinando acerca da quarentena, ensinando acerca das situações que foi enfrentado e instruindo a igreja para os irmãos se cuidar, para os irmãos ter cuidado, falando de um jovem que ele ia casar, mas não deu tempo dele casar porque ele foi tirado da terra, foi morar com o Senhor. E depois de uma semana o pastor dando aquele sermão lindo, maravilhoso, eu ouvi a mensagem dele mais de 30 minutos. Uma semana depois o pastor foi morar com o Senhor na glória, vítima do Covid-19. Foi permissão de Deus, irmãos. Ele falou que nem ele estava imune dessa enfermidade, nem eu estou, ninguém está imune dessa enfermidade. Mas nós temos que ter certeza para onde nós estamos indo. O que nós estamos fazendo na terra, irmãos, é servir a Deus com sinceridade. Se você serve a Deus com sinceridade, Deus vai te honrar. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão honradas, servindo a Deus com sinceridade. A porta que está fechada vai se abrir, eu creio. Aleluia. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Se é fiel a Deus, Deus vai te honrar, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, versículo 6. O crente despertado inclina-se e guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, versículo 112. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é que dá bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro, sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmos 119, 63. Você quer ser meu companheiro, minha companheira? Sirva a Deus com sinceridade. Volte a tua vida para Deus, porque Deus vai te honrar no meio da sociedade perdida. Deus vai te usar na terra. Deus, aleluia, vai te direcionar. Foi assim que Deus fez com o povo de Israel. Então, meu irmão, minha irmã, volta a sua devoção a Deus. Não procura nada que é novo. Não. Mas seja fiel ao Deus fiel, que é fiel contigo. Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas a seu povo, além de vivificar em renovar as suas promessas. Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Ele está renovando nesta manhã, neste dia, a fé daqueles que estão abatidos, aqueles que estão faltando esperança, aqueles que estão amedrontados perante a luta, perante a dificuldade e a enfermidade. Não temas, porque o nosso Deus é o Deus de vida, Deus de esperança, e Ele está te guiando, Ele está te cuidando de ti e da tua família, e nada vai deter o povo de Deus de adorar a Deus. Lá nos países perseguidos da Ásia, os irmãos estão sendo presos, alguns estão sendo mortos até,
pelo Evangelho de Cristo, mas nada deteu eles de servir a Deus com sinceridade. Nada pode parar a igreja de Cristo. Aqui estamos novamente confinados na quarentena. Tudo parado, tudo fechado. Mas é um período que nós estamos enfrentando na terra, irmãos. Vou murmurar? Vou parar de viver? Vou cair em depressão? Vou pensar em tirar minha própria vida? Não, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou servir mais a Deus, vou orar mais a Deus, vou jejuar mais e vou buscar mais, porque Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus vai suprir as nossas necessidades. Ele vai abrir porta onde não tem porta. A casa que faltava vai sobrar. A casa que o fogão era frio vai pegar fogo. Vai ter leite na chaleira, vai ter café na chaleira, vai ter arroz quentinho, feijão quentinho, vai ter a mistura, vai ter a carne, vai ter o melhor na tua mesa. A mãe que chorava vai sorrir, o pai que chorava vai sorrir, o filho que não obedecia vai obedecer, a filha que não obedecia vai obedecer, porque Deus é Deus para mudar o quadro da situação. Deus é o Deus que muda a história. E Ele não falha. Compartilhe esta live. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe a sua vida. E não desista, não pare. Porque assim foi Deus com Israel. Assim foi Deus com o povo de Judá. Assim Deus foi com Davi, Daniel. Assim Deus foi com os profetas. Deus que escolheu para fazer a diferença. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Depois que houve o despertamento do retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura, cultos pagãos entre o povo de Deus. O povo voltou nova a tua vida totalmente para Deus. O que é despertamento espiritual? Antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes voltaram aos princípios das Sagradas Escrituras, dá-se um despertamento espiritual. Foi assim nos tempos de Josias, na época de Esdras. E o mesmo se verifica quanto o povo de Deus predispõe-se a executar as tarefas que o Senhor lhes entrega. Mas o que é necessário para se viver um grande despertamento espiritual? Em primeiro lugar, é necessário voltar às Sagradas Escrituras e esposar todos os seus princípios. Neste ponto devem cair por terra as nossas conveniências e comodidades. Somente a vontade de Deus é que interessa. Notemos que o grande avivamento de Josias começou exatamente quando líderes do povo começaram a examinar detidamente as Sagradas Escrituras. De outra forma, continuariam o mesmo marasmo. Em segundo lugar, é necessário buscar. Então, em primeiro lugar, é consultar e ouvir a voz de Deus e ler a Escritura Sagrada e praticá-la. Em segundo lugar, é necessário buscar com redobrado favor a presença de Cristo. Afirmou acerca vez um teólogo que a história se cala acerca dos avivamentos que começaram sem oração. Quer nos tempos bíblicos, quer nos dias de hoje, não pode haver avivamento sem oração. É um pressuposto básico do que não podemos fugir. É um pressuposto básico do qual não podemos fugir. Em terceiro lugar, não podemos perder o nosso primeiro amor. A igreja de Éfeso, por exemplo, sofria deste mal crônico. Exteriormente, não poderia haver igreja não ortodoxa, doutrinariamente, como aquela. No entanto, estava longe de seu primeiro amor. E se a força do nosso amor não corresponder aos primórdios da nossa fé, carecemos rogar a misericórdia do Senhor para que um novo despertamento espiritual venha renovar o nosso amor. Em que o ano do Senhor despertou o espírito de Ciro, no primeiro ano do rei Ciro da Pérsia. De onde emana o despertamento espiritual? Do próprio Deus.
Na obra de despertamento, quem usa? Na obra ou despertamento, quem Deus usa? Aqueles que se colocam integralmente à disposição de Deus. Como era o culto restabelecido em Jerusalém? De acordo com a lei de Deus. O que despertamento provoca o crente? O que o despertamento provoca o crente? Leva os crentes a desejarem a ser mais fiéis à palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, busque a Cristo, ore, volte seu coração para Deus, porque Deus vai te honrar e te abençoar poderosamente. Essa foi a lição nesta manhã. Que Deus possa abençoar o seu domingo, que Deus possa te dar o despertamento que você precisa, e que você possa voltar o seu coração para Deus, porque Ele tem as promessas para a tua igreja. Não pare, não desista, prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, nesta manhã, pelos irmãos e irmãs que nos acompanharam, os irmãos que vão depois nos acompanhar aqui na reprise da live, que vão nos acompanhar pelo YouTube também depois, Deus, pelo canal Pastor Emerson Oliveira. Que Deus possa abençoar, Deus amado, toda a tua igreja. Que Deus possa abençoar todo o teu povo. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente do nosso campo da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Amparo, São Paulo, pastor José Lima, juntamente com o primeiro vice, pastor Marcos Lima, seu filho, segundo vice, pastor Rubens, e todos os pastores, todos os casais missionários, todos os evangelistas, presbíteros, todos os diáconos, diaconisa, toda a membresia da igreja. Que Deus possa abençoar todas as famílias. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente da Confradesp São Paulo, pastor José Wellington, também da convenção da Confradesp, que fazemos parte. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente da Convenção Geral CGEDB, pastor José Wellington Júnior. Que o Senhor possa abençoar toda a igreja de Cristo na face da terra, todos os irmãos e irmãs, que nos venha nos dar um dia abençoado, que o Senhor venha honrar a tua igreja na terra, Deus, cobrir o teu povo com o teu sangue, dando a cura e a bênção que o teu povo precisa, porque o grande amor de Deus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. Estou dia comigo, amém, todos digam amém. Deus abençoe todos nossas irmãs, nossos irmãos. Compartilha aí esta palavra, compartilha esse ensino aí com seus amigos aí no seu Facebook, e que Deus abençoe a todos e todas em Cristo, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus. Louva a Deus por sua vida e sua família, pastor Emerson. Deus abençoe todos os nossos irmãos e companheiros em Cristo Jesus. Ouça esse louvor aí, ouça. Vai haver em Sião estabilidade. Viu, pastor Demar? Vai haver nas casas dos crentes estabilidade. Nada vai te abalar. Deus está contigo, venha o que vier. Não desista, seja firme e forte como os montes de Sião. Deus está pronto para te abençoar, ó Sião de Deus. Deus está pronto para te honrar. E vai haver libertação, salvação no meio dos teus. Vai haver milagres em nome de Jesus. Combinamos assim, eu oro por você e você ora por mim. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te capacite, Deus te oriente em tudo. Que nada venha te abalar, e tenha fé no Deus que você serve, porque Ele é grande e poderoso para te guardar e te abençoar. Hoje à noite, grande culto de adoração a Deus aqui no Facebook. Não deixe de nos acompanhar, compartilha aí. Nós estaremos juntos aqui, junto com a nossa família, você junto com a sua família aí na sua casa, adorando a Deus. Vamos ter um culto abençoado, avivado nesta noite, em nome de Jesus, aqui no Facebook. E você aí na sua casa também nos acompanhando, dando glória, dando aleluia. Tudo tem seu tempo. Momento de adoração, momento de adoração, momento de comunhão, momento de comunhão. Então tenha comunhão com Cristo, sem a qual não veremos a Deus. Tenha comunhão com o teu irmão, sem a qual não veremos a Deus. Tenha comunhão.
Deus te chamou para vencer. Não desista. Não temas. Não se abale, porque Deus é contigo. Amém? Fique com Deus.